PSDB vem fazendo um esforço hercúleo para superar os equívocos que cometeu no passado muito recente, né? Ao optar por não ter candidato à presidência da República, né? Ao insistir naquela não candidatura de João Dória até onde ela chegou, o PSDB acabou, né, por consequência disso, tendo o pior resultado eleitoral de muitos anos. Caberá ao PSDB, agora sob a liderança do governador Marconi Perillo, fazer uma oposição clara, sem adjetivos ao atual governo, mostrando os equívocos, que são muitos, na condução do país esse ano, mas, obviamente, sem ter dificuldades de votar as questões que sejam questões de Estado, seja o arcabouço, por exemplo, para citar um exemplo, a própria reforma tributária. Nós sabemos diferenciar isso. O PSDB tem um nome colocado para 26, que é do governador Eduardo Leite, que mostrou a sua maturidade e prudência ao abdicar da presidência do partido, isso não é algo comum, não é raro, para se dedicar ao governo do Rio Grande do Sul. Nós todos compreendemos e sabemos que a viabilidade ou os bons resultados do seu governo vão ser muito importantes para a disputa de 2026, e esse é o nome que nós temos hoje, que eu acho fala para a juventude, tem uma agenda moderna para o país e uma experiência de gestão já comprovada e exitosa, né? Foi o primeiro governador no período pós-democratização a ser reeleito no Rio Grande do Sul. Então, ele é a nossa aposta, estamos todos afinados nisso. O Brasil, infelizmente, saiu de uma política externa comandada pelo bolsonarismo, de um alinhamento ideológico à direita, né, que nos isolou no mundo, né, nos grandes fóruns multilaterais, e também agora, na verdade, ele vai para o outro extremo, né, porque a política externa do presidente Lula é uma política atrasada, né, ela privilegia os alinhamentos ideológicos, né. É claro que ele, de alguma forma, e eu reconheço, resgata um certo discurso do Brasil, uma reconciliação do Brasil com o mundo civilizado, por exemplo, na questão ambiental, né, dado o estrago que foi feito no governo passado, mas ele não consegue se distanciar das ditaduras amigas, né? O discurso aqui dentro é de defesa da democracia permanente, mas o alinhamento com as ditaduras amigas fazem muito mal ao Brasil. Nós não somos PT, Lula, distantes disso, e não somos Bolsonaro e bolsonarismo. Porque durante um período, as pessoas tendiam a fazer uma leitura muito rasa, muito superficial. Porque se você fosse contra o Lula, você era Bolsonaro automaticamente. Não existe. Né? São fenômenos que ocorrem de tempos em tempos. O Bolsonaro foi um fenômeno que ocorreu. É claro que ele tira do armário uma direita enrustida que existia no Brasil, mas existe vida inteligente ao centro. Aliás, eu costumo dizer sempre que as virtudes, né, pelo menos a maioria delas, não está nunca nos extremos. Ela está no centro, onde há capacidade de dialogar com os dois polos. Nós temos que dialogar com ambos. Nós dialogamos com o governo. Não é o nosso tamanho eventual hoje na Câmara que vai decidir o nosso destino. Nós temos partidos aqui na Câmara que são praticamente majoritários hoje, ou amplamente majoritários, que vão ter muita dificuldade de liderar um projeto nacional. Hoje há uma inundação, Laís, de partidos pragmáticos, partidos que crescem na busca de parlamentares, com isso engrossam o fundo eleitoral e fazem mais parlamentares para apoiar o governo de plantão. Eu acho que é um conjunto de partidos. Não, eu acho que o próprio PT, eu acredito que hoje faz parte do centrão, né, pelas práticas, pela forma pragmática de ver as coisas. Eu não estou nem fazendo uma crítica pontual. Eu estou apenas ressaltando que são poucos os partidos programáticos hoje no país. E o PSDB, goste ou não dele, é um partido que tem um programa, que tem um projeto. Eu me preparei para governar o Brasil e reuni a mais talentosa equipe de assessoramento na área econômica, na área social, na área internacional, né? Talvez da história desse país. E eu vou aqui confidenciar a você, talvez eu não tenha dito isso de público ainda, né? Eu tinha guardado, se vencesse as eleições, uma única notícia de uma única indicação para aquela noite, que seria extraordinária para o Brasil. Fica aqui como um registro histórico, porque já havia aceito o meu convite, depois, inclusive, de consultar a sua família,
nós iríamos ter o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como chanceler, como ministro das Relações Exteriores do Brasil. Imagina um ex-presidente da República com uma interlocução aberta e franca com as principais lideranças internacionais, né? Teríamos alguém com essa qualidade, com essa dimensão política, aí sim, a fazer a política externa que interessasse ao Brasil e aos brasileiros. Nós íamos fazer o maior governo da história desse país. E a conclusão é de que eu fui, na verdade, vítima de uma ação criminosa perpetrada pela PGR em parceria com os irmãos Batista, que teve como consequência a imunidade absoluta dos centenas de crimes que eles haviam cometido. Mas eu sempre tive uma serenidade muito grande esperando o momento dessas conclusões. Esse processo já transitou em julgado e eu acho que aos poucos a própria sociedade, eu percebo isso, vai compreendendo que existia um projeto político por detrás disso. Existia um projeto político naqueles anos, isso ficou claro, inclusive com vários deles se candidatando, né, a cargos públicos. Eu espero que sim, mas eu espero que sim, porque os abusos foram, né, demonstrados, para não, eu como insuspeito, né, em relação ao presidente Lula, eu acho que houve ali também equívocos graves na condenação do presidente. E isso ficou claro, né, no correr do processo. Existia, sim, um projeto político por trás disso tudo, o que custou muito caro ao país, porque a consequência maior foi a demonização da política. E isso deu espaço ao quixotismo, não é? A projetos mirabolantes, como alguns que ainda acontecem, ou que ainda sobrevivem no Brasil.